Muy buenos días a todos y todas. Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión del ciclo académico Algoritmos de la Sociedad, organizada por la Red y el Seminario Internacional de Sistemas Sociales y Complejidad. En colaboración, por supuesto, con la revista MAT de la Universidad de Chile y con la Universidad Federal de Pernambuco, en Recife, Brasil. Este ciclo reúne a investigadoras e investigadores de distintos países con el propósito de reflexionar sobre los efectos de la digitalización, los algoritmos y la inteligencia artificial en la sociedad contemporánea. En diálogo, por supuesto, con el dossier Algoritmos de la Sociedad de la revista MAD. En esta ocasión, tenemos el gusto de contar con la participación de Emerson Palmieri y Antonio Brasil Jr., quienes presentarán la conferencia titulada Teoría de Sistemas Sociales, Inteligencia Artificial y Algoritmos, un mapeo global. Y en su exposición nos ofrecerán un estado del arte internacional sobre la relación entre teoría de sistemas sociales y la inteligencia artificial, al menos hasta el año 2024. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al coordinador de este diplomado en Brasil, el doctor Arthur Stanford. Arthur. Olá, graças, professor Carlos Sedano. Bem-vindos e bem-vindas a todos e a todas. Essa é a segunda sessão do curso, do seminário Algoritmos da Sociedade. Ele é organizado, foi uma ideia, a quem eu devo bastante ao professor Carlos Sedano, do Seminário Internacional de Sistemas Sociais, Rede e Complexidade. Professor Sedano, foi muito importante a sua ideia, em sabendo da publicação do dossiê Algoritmos da Sociedade, que é um trabalho realizado por pessoas que integram a Rede Latino-Americana Sistemas Sociais e Complexidade, a RELASC, que também, posso dizer sem nenhuma dúvida, que é uma idealização também sua, professor Carlos Sedano, isso é muito importante ficar registrado, E hoje, na segunda sessão, vão falar os professores Emerson Palmieri e o professor Antônio Brasil Júnior. Ambos são brasileiros, integraram o grupo, integram a RELASC, e trabalham com isso. Junto ao professor Carlos Sedano, organizam esse seminário, e mais uma dívida com o professor Sedano, que quando eu soube da existência desse seminário pelo professor Sedano, eu fiz a proposta dele ser um curso de extensão pela Universidade Federal de Pernambuco. O professor Sedano aceitou a proposta, e eu criei o projeto, submetido à universidade, e assim a gente pôde viabilizar que alunos de graduação, mestrado, doutorado do Brasil e de várias partes do mundo pudessem acessar esse momento e obter um certificado do curso. Nós temos hoje, pessoal, 196 pessoas inscritas na nossa proposta do seminário do professor Sedano, em colaboração e junto com esse curso de extensão da Universidade Federal de Pernambuco, pelo programa de pós-graduação em Direito. E não posso deixar de agradecer também ao professor Hugo Cadenas, da Universidade do Chile, que é o editor da revista MAD. É nessa revista, o professor Hugo também integra a RELASC, e é nessa revista, a revista MAD, da Universidade do Chile, que está o nosso dossiê, e a gente disponibilizou a todos para que pudessem ver e acessar o artigo antes das sessões. Hoje, como já dito pelo professor Sedano, será o texto A Teoria dos Sistemas Sociais e os Estudos sobre a Inteligência Artificial e Algoritmos, com proposta de mapeamento. É o artigo escrito pelo professor Emerson Palmieri e o professor Antônio Brasil Júnior. Pessoal, foi criado um grupo de WhatsApp daqui do curso de extensão. Quem tiver dúvidas sobre o seu funcionamento, como obter o certificado, eu pediria, por favor, que fizesse essa pergunta direto lá no grupo do WhatsApp. Das 196 pessoas, o grupo hoje está com 101 pessoas, Então,
Agradeço a todos. Eu quero pedir desculpa hoje. Infelizmente, eu não vou poder ficar. Eu expliquei ao professor Sedano a razão da minha ausência de hoje, tá? Eu espero contar com a compreensão de vocês. Peço desculpa ao professor Emerson, peço desculpa ao professor Antônio pela situação de hoje e pela minha ausência. Espero que isso não se repita nos próximos sábados que a gente tem encontro. E para encerrar minha fala e passar direto ao professor Carlos Sedano, de volta, para que ele passe a palavra aí para o professor Antônio Emerson, eu queria dizer que lá no grupo do WhatsApp a gente colocou tanto o dossiê quanto colocou o material dos encontros aqui, tá? Professor Sedano, muitíssimo obrigado. Muchas gracias, Boa tarde. Emerson. Antonio tiene la palabra. Ok, muito obrigado, Carlos. Antônio, se você quiser começar a sua apresentação da sua biografia, eu posso ir vendo aqui de compartilhar a tela, já que eu vou falar primeiro no slide. O que você acha? Bom, tá ótimo. Tá. Bem, Carlos, queria. se quiser, Fala. se puder, desculpa. Carlos, se você puder habilitar o compartilhamento da tela, porque ele acho que está desabilitado. Aqui, agora foi. Ok, pode continuar. Tá? Bem, boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui nesse espaço. Também conhecer o professor Carlos Sedano, que eu não conhecia pessoalmente. E também a alegria de, mais uma vez, né, estar com o Emerson, né, também com uma atividade organizada pelo professor Arthur Stanford. É uma alegria estar aqui nesse momento. Bem, eu sou Antônio Brasil Júnior, sou professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minha área de especialização, na verdade, é em pensamento social brasileiro, pensamento social, mas tenho interesses múltiplos. Dentre esses interesses está a teoria de redes, está a teoria de sistemas, e também um interesse forte no sistema da ciência e, portanto, também uma certa incursão na cientometria. Então, acho que essa combinação, esse mix, né, um tanto peculiar de interesses, enfim, ajuda a entender, né, como eu cheguei junto com o Emerson nessa proposta de mapeamento que usa, enfim, ferramentas tanto qualitativas quanto quantitativas de observação, né, do sistema científico, na verdade, dessa região específica do sistema científico que a gente vai analisar, enfim, traçar algumas hipóteses a partir dele hoje. Então, enfim, um resumo da minha trajetória é essa, enfim, né? Eu trabalho com teoria de sistemas, com teoria de redes, cientometria, tendo uma formação anterior, enfim, que onde uma formação, né, estruturante na minha vida intelectual, que é, enfim, pensamento social brasileiro, história da sociologia e história da sociologia na América Latina. Muito bem, Emerson, se agora se apresentar. Ok, obrigado, Antônio. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Emerson, eu sou doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo e atualmente eu sou pós-doc também na Universidade de São Paulo, no departamento de Sociologia. Eu trabalho com o Luhmann desde do meu mestrado. Como o Antônio, eu também tenho interesses diversificados, né? Ah, o meu interesse principal no Luhmann é estudar meios digitais, mas eu pesquiso principalmente a questão de polarização política e esfera pública, e também recentemente me interessei por essa parte um pouco mais sintométrica de ver esse compilado de produções, né? Porque como a gente, lá no grupo de pesquisa, a gente começou a estudar inteligência artificial, isso casou bastante, né, com o que eu estudo com meios digitais, e a gente teve a ideia de fazer esse artigo. Bom, vocês enxergam os slides aqui? Deixa eu passar aqui para fazer um teste. Vocês estão enxergando? Eu sim, Emerson, imagino que sim. Tá. Bom, então eu vou começar falando. Então, o título do nosso artigo é A Teoria dos Sistemas Sociais e os Estudos sobre IA e Algoritmos, uma proposta de mapeamento. Então, antes de falar do que se trata isso, apesar do título ser um pouco sugestivo, né?
Quero falar um pouco do contexto histórico-sociológico que leva a gente a fazer esse tipo de pesquisa, né? Quando a gente pensa num autor como Luhmann, a gente tem três características que são vitais para, que levam a gente a pensar num tipo de mapeamento teórico contemporâneo, né? Em primeiro lugar, a gente tem uma recepção mundial do Luhmann que é bastante plural, né? Em vários países, a partir de várias perspectivas distintas. Então, isso dificulta a gente observar essa recepção de forma unilateral. Unilateral não, mas de forma simplista, né? Não é uma coisa que você faz uma pesquisa de 5 minutos na internet e fala, ah, ok, o Luhmann foi recebido aqui e acabou. Não, é uma coisa que exige um pouco mais de esforço para saber aonde que ele foi recebido, aonde que ele foi lido. Então, esse é um primeiro fator. O segundo fator é o fato do Luhmann ele ter falecido em 1998. Então, os escritos que ele tem sobre meios digitais, sobre computadores e tal, sobre internet, eles são datados, né? Eles são bastante interessantes, evidentemente, mas eles são datados. Então, isso faz com que as reflexões contemporâneas sobre algoritmos, sobre inteligência artificial, sejam encabeçadas por alunos do Luma, né? Pelos seus estudiosos, pelos seus leitores e tal. Então, a gente precisa mapear essa recepção por parte desses estudantes, desses estudiosos de Luma. Então, com isso, falando o objetivo propriamente. A gente quer realizar um mapeamento de pesquisa de uma parte dessa produção acadêmica, né, sobre meios digitais. É, Por que que eu falo uma parte? Porque a gente não está querendo fazer um compilado sobre tudo que foi escrito sobre teoria dos sistemas sociais e meios de comunicação digitais, porque isso seria muito amplo, mas especificamente aquelas produções sobre meios digitais que falam sobre inteligência artificial e algoritmos, e que tenham base, evidentemente, a teoria dos sistemas sociais do Niklas Luhmann. Então, essa é a nossa delimitação de pesquisa. Então, precisa ter, de um lado, a teoria de Luhmann como base, e, de outro lado, falar especificamente sobre algoritmos e IA, e não meios digitais de maneira geral. E, com isso, a gente vai fornecer um estado da arte sobre o assunto que é relativamente preciso, pelo menos até o ano de 2024. Já volto nessa questão. Então, até esse ano, que foi até onde a nossa pesquisa chegou, a gente conseguiu mapear tudo que foi feito no mundo a respeito de Luhmann e algoritmos de inteligência artificial. A justificativa para isso é possibilitar a observação dessa recepção teórica, né, que, como eu falei, não é uma coisa simples de observar, e também observar como, né, que essa recepção teórica está se dando, né? Quais são as direções que ela se toma? Quais são os temas mais citados? Quais são os conceitos mais abordados do arcabouço do Luhmann? E mais ainda, quais são as possíveis tensões teóricas, embates ali que estão travados, né? Isso é uma coisa muito importante da gente observar, não só a respeito de Luhmann, inteligência artificial, mas sobre qualquer tema de pesquisa que a gente está estudando, né? É importante a gente ter uma noção do estado da arte que a pesquisa se encontra para saber, né, quando a gente for fazer a nossa própria pesquisa sobre determinado tema, onde que a gente vai se inserir, né? Quais são os debates que estão ocorrendo ali e onde que eu posso me encaixar para trazer alguma coisa nova. Então, é muito importante a gente ter esse mapa mental. Existem dois cenários possíveis
que o cenário, esse estado da arte ele pode se encontrar. O primeiro deles é um cenário em que a gente tem pesquisas que dialogam entre si de forma recorrente, ou seja, elas citam-se mutuamente, elas fazem referência mutuamente. E o outro cenário são pesquisas dispersas e fragmentadas, que não se referenciam muito, né? Dando spoiler, a gente tem uma predominância de pesquisas fragmentadas e poucas evidências de pesquisas que se dialogam entre si, mas depois a gente volta nessa questão. Bom, como que a gente vai fazer? Como que a gente fez esse mapeamento esse mapeamento bibliográfico? Nosso artigo ele tem duas etapas de pesquisa, uma etapa quantitativa e uma etapa qualitativa. Então, na etapa quantitativa, a gente fez uma identificação do corpus bibliográfico, né? Buscando textos em bases de dados consolidadas, então que são essas quatro aqui, então Web of Science, Scopus, Cielo, OpenAlex e um pouco menos o Google Academy. Com isso, a gente consegue fazer uma manipulação desses dados através de programas sintométricos, a gente faz um teste de cruzamento de referências e a gente observa, né, também, a partir dessas ferramentas sintométricas, se forma um adensamento comunicativo, ou seja, o que eu falei dessas referências mútuas, dessas citações mútuas de pesquisa. O Antônio, daqui a pouco, acho que ele vai retomar melhor essa parte para ficar mais detalhado. E aí a segunda etapa é uma etapa qualitativa, que é a leitura do resumo dos artigos, né? Então, por quê? Porque, assim, a gente não pode confiar 100% numa ferramenta quantitativa. Elas são bastante importantes, mas é crucial que a gente tenha o filtro humano também nas pesquisas que a gente for fazer. Então, isso ajudou a filtrar de forma ainda mais fidedigna esse corpo bibliográfico, né? Gente, acho que tem alguém com o microfone aberto. Se puder desligar, acho que melhor. Então, essa primeira etapa da pesquisa qualitativa filtra de forma mais fidedigna a bibliografia, né? Porque a gente ajuda a eliminar possíveis ruídos, que a gente chama, ou seja, coisas que a ferramenta quantitativa selecionou, mas que, na verdade, não faziam parte do escopo de pesquisa. E a segunda importância dessa etapa qualitativa é fazer a classificação dos temas dos artigos, de acordo com conceitos chaves da teoria lumaniana, né? Então, aqui, esse artigo fala mais de diferenciação, esse aqui é comunicação, esse aqui é um sistema específico, e por aí vai. Bom, acho que aqui eu já entro na parte do Antônio, né? Emerson, acho que vai ser mais fácil eu compartilhar minha tela para poder ter mais mobilidade. O que você acha? Pode ser. Deixa eu sair Pode aqui, ser? então. Tudo Tá. bem. Deixa eu sair aqui rapidinho. Então, enquanto isso, eu vou compartilhar aqui minha tela. Acho que já saiu, né? Já. Bem, como o Emerson já adiantou, né, uma parte, né, a localização do nosso corpus envolveu o uso simultâneo de diferentes bases indexadoras. Aliás, depois de fazer uma propaganda, tem um artigo muito bom no nosso dossiê, da professora Rosário, que fala sobre essas transformações no próprio sistema da ciência a partir, né, enfim, dessas mediações sociotécnicas, dessas grandes plataformas de indexação. Como é um assunto que ultrapassa o próprio interesse, né, no campo específico que estamos mapeando, mas tem a ver com o próprio sistema da ciência e suas inovações nessas formas de auto-observação e autoavaliação, eu trouxe aqui um quadro, enfim, histórico de algumas das principais bases indexadoras da ciência, porque acho que é importante, enfim, compartilhar esse conhecimento, né? As duas mais tradicionais e consolidadas, enfim, que têm maior prestígio na comunidade científica, são essas duas primeiras, né, a Web of Science e a Scopus. A Web of Science da Clarivate e a Scopus da Elsevier são bases que, enfim, têm uma cobertura muito estrita em termos de política editorial,
prevalência de revistas do mundo anglófono, as Scopus um pouco menos, mas são bases indexadoras que tendem a privilegiar revistas de língua inglesa, fim do Atlântico Norte, né? Embora ambas estejam fazendo esforços para poder aumentar sua cobertura nas ciências humanas e também fora desse circuito editorial do Atlântico Norte. A base Cielo, que é uma base que todos nós conhecemos, que é uma base também muito importante, talvez seja a base regional fora do Atlântico Norte, né, de maior importância em termos da ciência feita na América Latina e também na Península Ibérica, né. Bem, Google Scholar 2004, quando surge, enfim, ele a rigor não é exatamente uma base indexadora, é mais um agregador de citações. Tem uma cobertura ampla e precisa, ninguém sabe qual é o limite exato do Google Scholar, né? Esses limites não são conhecidos. PubMed, enfim, é uma base importante para estudos na ciência da vida, na biomedicina. E também queria registrar que é uma iniciativa muito recente, a OpenAlex, que é uma proposta de ser uma base indexadora aberta, enfim, né? Não é, enfim, ela tem uma organização por trás, mas ela não cobra custos de acesso, enfim, extração de dados. E ela também é interessante porque integra múltiplas bases de dados, então tem uma cobertura, digamos, melhor, enfim, né? É, menos enviesada para as nossas áreas de pesquisa do que Web of Science e Scopus, né? Deixa eu passar aqui. Ah, tá. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um estudo de cobertura. O que é um estudo de cobertura? Uma comparação sistemática entre como essas bases de dados indexam artigos de diferentes áreas do conhecimento. E a gente vê que, né, usando o Google Scholar como, digamos, um critério de maior cobertura, né, a fim de produção, a gente vê que nas ciências humanas, sociais, né, de modo geral, a cobertura tanto da Web of Science quanto da Scopus fica muito aquém da cobertura que ela consegue ter em outras áreas de conhecimento. Nas ciências materiais, química, ciências da vida, por exemplo, né, a Web of Science e Scopus chegam a ter, enfim, 60%, 72% de cobertura, né, de uma base imensa de produção dessas áreas. Por que eu estou fazendo esse registro? Porque ao escolhermos, né, analisar nosso universo a partir, sobretudo, da base Web of Science e Scopus, estamos privilegiando certos circuitos comunicativos da ciência, centrados, enfim, em revistas do Atlântico Norte, né, de língua inglesa. É claro que nossa amostra tem produção que não tem esse perfil, mas tem uma prevalência de textos com esse perfil de publicação, né, dada os vieses, né, de cobertura nessas grandes bases. Isso aqui é um grande artigo, um grande estudo que comparou sistematicamente essas bases a partir de uma amostra muito grande de artigos de cada uma dessas áreas. Saiu na Scientometrics. Bem, e né, no texto a gente fala sobre uma proposta de leitura distante, distant reading. Vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, né, que é um termo cunhado por Franco Moretti, um importante estudioso da literatura, né. Leitura distante porque, ao contrário do que fez o Emerson, que leu, né, enfim, de modo exaustivo os textos, né, aqui eu estou preocupado menos com a leitura de cada texto isoladamente, né, e recuperar uma amostra de documentos que possam revelar estruturas conectivas, né, estruturas cognitivas, enfim, formas de entendimento desse universo científico, né. E para poder entender como a gente chegou a esse universo de textos, né, aqui fala um pouco sobre a estratégia da pesquisa, né. Então, nós combinamos pares de termos, né, ou termos, enfim, né, expressões que tivessem aspectos relevantes do universo das IAs, inteligência artificial, algoritmos, aprendizado de máquina, redes neurais, big data, etc., combinando isso com descritores que nos remetessem ao campo da teoria de sistemas, como Luhmann ou teoria de sistemas sociais. É claro que a gente operou com coringas, com formas de, né, ampliar variações dos termos, com plural, sem plural, enfim, né, variações maiúsculas, minúsculas, enfim. E com essa estratégia de busca, a gente adaptou para cada base, para que ela fosse mais ou menos equivalente. Conseguimos encontrar, por exemplo, no Google Scholar, quase 1.000 documentos, que obviamente foi muito fora do alvo, né? Porque é uma quantidade enorme, então já muito ruído, como disse o Emerson. Já o OpenAlex tem uma cobertura razoável, encontrou mais 100 documentos, a Scopus 52, a Web of Science 36 e a Cielo 14, isso em outubro de 2024. Como o professor Carlos Sedano já nos antecipou, esse arco temporal é importante salientar, porque a gente está fazendo um estudo sobre um campo que está explodindo nesse momento. Então, é muito difícil caracterizar um tipo de fenômeno que está, digamos, ganhando tração, muita atração, nesse exato momento que estamos conversando, né? E aí eu pergunto aqui, há uma explosão de interesse, né?
Bem, porque quando eu fui retomar os dados e fiz uma busca em junho de 2025, já havia saltado para 81 documentos disponíveis na Web of Science ou na base Scopus, né? E sendo 10 deles publicados já em 2025. Então, realmente, a gente fez em 2024 a pesquisa, teve um pico em 2025, mais 10 documentos, e, na verdade, fazendo depois outra extração, já é um número consideravelmente maior. Como dizemos em português, estamos enxugando gelo, né? Estamos tentando secar el hielo, como se for possível, né, conseguir, né, algum tipo de delimitação mais clara no universo que está em expansão. Bem, e para fazer os primeiros ensaios sintométricos que eu vou mostrar para vocês agora, eu trabalhei com esses 81 documentos, né, porque eu já tinha os dados, não valia a pena, enfim, né, descartar a informação. Então o texto tem esse descompasso temporal, mas acho que está bem justificado no artigo, né? E aqui a gente vê, né, que a partir de 2024 a gente encontra pelo menos 10 documentos publicados ao ano contendo, né, esses termos buscados. Aqui nós temos a distribuição temporal, então vocês vejam que de fato é uma trajetória espantosa, como se acelera muito a partir de 2020, né? Sendo, portanto, né, 10 já aqui em 2024, né, e 12 em 2025. E, já que estamos falando sobre IA, temos muitas ferramentas de análise bibliométrica disponíveis em linguagem de programação. Temos esse pacote que é interessante, vou voltar aqui, que é o chamado Bibliometrics, que é um pacote para linguagem de programação em R. E aí, dado o comportamento temporal, ele faz uma projeção de pico dessa temática no sistema da ciência. Então, ele projeta que, se a tendência temporal permanecer como está, prevemos um pico em torno de 2029, né, que chegaria a mais de 150 documentos sobre essas áreas nesse período, levando uma possível maturação do campo. E aí tem aqui, isso foi feito por IA, o próprio pacote já tem uma ferramenta de IA embutida e sugeriu uma interpretação dizendo, né, que há essa possível ciclo, né, de vida dessa área de conhecimento. Não sei se concordo, talvez não concorde com essa interpretação, mas vejam como está à nossa disposição uma série de ferramentas, estão à nossa disposição uma série de ferramentas de IA para pensar o sistema científico, né, de modo bastante admirável. Bem, como essas bases indexadoras ainda não são tão conhecidas do público da graduação, mesmo da pós-graduação, aí eu achei interessante trazer essa imagem. Aqui é, por exemplo, né, enfim, o ambiente de busca da Scopus, né, que é essa base muito tradicional. E aqui um exemplo de como eu fiz a operacionalização da busca, né? Aqui tem, né, o comando para buscar Luhmann e variações, né? Ou teoria dos sistemas sociais, né? Em título, resumo, palavras-chave, e também que quando tivesse algum desses termos, também nesses campos de título, resumo, palavras-chave. Então vejam que eu fiz isso essa semana, já temos 95 documentos nas Scopus, né? Vejam então que quase dobrou em pouco tempo, né, o volume de artigos encontrados só nas Scopus, reunindo essa combinação de termos de busca, né? E olha que interessante, né? Aqui temos só nas Scopus, né, em 2025, 28 documentos só nas Scopus com essas combinações. E olha só que legal, aqui são picos de publicações em revistas. Então, por esse gráfico, a gente consegue ver, digamos assim, quais são os dossiês disponíveis sobre essa temática no mundo editorial científico. E são 3 que eu pude identificar a partir dessa imagem. O primeiro, 2021, o dossiê, salvo engano, foi ao qual o professor Carlos Sedano fez referência, em que se tem uma discussão em torno do texto, em torno da obra da Helena Espósito, inclusive ela faz uma entrevista, né, na Constructivist Foundations, em 2021. Tem o nosso dossiê da revista MAD, 2025, inclusive o dossiê com o maior número de documentos, e também um dossiê da revista Systems Research and Behavioral Science. Aqui está o nosso dossiê, né, da revista MAD, né, para indicar que talvez nessa chave específica, junto com esse da Systems Research, tenha sido o primeiro dossiê de fato sobre esse tema, em termos mais estritos, né, enfim, no mundo da edição científica das ciências sociais. Bem, outra dimensão dessa explosão de interesse tem a ver com os termos que são indexados, né? Então, eu pude pegar, por exemplo, todas as palavras-chave disponíveis nos metadados, né? Metadados são os arquivos que descrevem os dados coletados, né? Dos 81 documentos que, à época, havíamos encontrado ou na Web of Science ou na Scopus. A gente vê que, né, de longe, 4 termos se destacam pelo rápido crescimento de indexação. São, sem surpresa, inteligência artificial,
mas também Luhmann, teoria dos sistemas e comunicação, o que sugere um certo nexo entre eles. E depois a gente vai ver, na parte qualitativa que o Emerson fez, de fato, comunicação é de longe o aspecto mais centrado nesses documentos, né? E também a gente vê, né, ainda que com outro vigor, outra força de expansão, mas com alguma expansão, termos ligados à teoria de sistemas, como dupla contingência, autopoiese e também a expansão do conceito, que aí é um conceito já cunhado pela Helena Espósito, que é o da comunicação artificial. E aqui a gente vê, né, essa distribuição nesse gráfico de ocorrências cumulativas. A gente vê claramente tem um grupo de 4 termos que se sobressai, né? Pelo volume, mas também temos, né, outros termos que vão ganhando tração nos últimos anos nas palavras-chave desses documentos. Bem, uma vantagem interessante de trabalhar com esse tipo de material de pesquisa, que são os metadados, é que eles já trazem para a gente um formato estruturado de organização dos dados que permite muito rapidamente usar esses dados em pacotes de linguagem de programação ou programas de modelagem de rede, como é o caso que eu fiz. Eu modelei essa rede aqui no VosViewer, que é um programa de referência em redes cientométricas, e depois customizei a rede num programa chamado Gephi. Enfim, se depois quiserem, posso falar um pouco sobre isso. Mas eu pude fazer uma rede de cocitação, né? Que é uma rede de cocitação? Se cria uma relação entre nomes que são citados conjuntamente nas listas bibliográficas de cada artigo. Então, se eu escrevi um texto e citei Luhmann e Expósito, Luhmann e Expósito é uma relação. E o peso da relação, né, é o número de vezes, né, a força da relação é o número de vezes que Luhmann e Expósito, por exemplo, aparecem conjuntamente em vários artigos desse universo. Então, eu fiz essa rede, que está aqui, né, também está no artigo, que é uma rede de cocitação nesse universo de documentos. E a gente vê, são estruturas emergentes que aparecem aí. Primeiro, antes de falar sobre os grupos, né, os clusters, vamos falar sobre a própria rede, né, na sua descrição mais estatística. Então, essa aqui é uma rede que eu fiz a partir da base Scopus. Então, foram 74 documentos analisados na base Scopus. Os nomes estão aqui, apareceram pelo menos 3 vezes nas referências, então tem um limiar de citação mínimo de 3 vezes, encontrando, portanto, 201 autores distintos e quase 4.000 conexões. Como isso gerava um objeto muito complexo ser visto, né, simultaneamente, então, para poder tornar a rede mais legível, eu só exibi as relações com peso a partir de 5, né, 5 relações de concorrência. O algoritmo que faz o layout, a distribuição espacial dos nós da rede, é um algoritmo de força, que é Force Atlas 2, simula o campo gravitacional. E as comunidades foram feitas por um tradicionalíssimo algoritmo chamado Luvan, que tenta particionar a rede em comunidades com densidade grande de conexão interna, né? Então, um grupo que está em Lilás, por exemplo, onde está o próprio Luhmann, né, que é o autor mais central, né? Mas também Expósito, Bruno Latour, né? Esse grupo ele está em uma cor específica, em Lilás, né? Porque a densidade no interior do grupo é maior do que a densidade para fora do grupo, né? E aqui são as comunidades que foram localizadas, né? Então, em Lilás tem, né, Dirk Baker, Helena Espósito, Teubner, Bruno Clark. E em verde tem um cluster interessante, que é um cluster que é muito modelado pela obra do Lutz Leidersdorf. Vou falar um pouco sobre ele daqui a pouquinho, né? Que não só o Leidersdorf tentou conectar a teoria dos sistemas do Niklas Luhmann com outras teorias, né, enfim, disponíveis na sociologia, como a teoria do Parsons, Habermas e Giddens, né, como também ele é um nome fundamental no campo da centrometria. E o Leidersdorf, né, por ser não só um autor, digamos, importante, enfim, na teoria dos sistemas, mas também importante central, talvez muito mais conhecido até na centrometria, né, ele aparece com força nesse levantamento, menos porque ele analisa IA diretamente como objeto, mas porque ele tem uma série de inovações metodológicas que permitem usos intensivos de aprendizado de máquina, de IAs, para analisar grandes volumes de dados. É uma outra forma de pensar a teoria de sistemas e IA, enfim, a gente pode falar sobre isso também um pouco mais à frente, né? Também temos um cluster amarelo, que fica entre o cluster lilás e o verde, que são autores do campo da cibernética, né? Tem ali
Maturana, von Foster, Varela, etc. E um cluster azul, que como os trabalhos são basicamente das ciências sociais, sempre tem autores da sociologia. Bourdieu aparece em todos os levantamentos como autor muito citado, independentemente da área. Bourdieu na sociologia é quase que uma referência incontornável, mas também Harrison White e Irving Goffman. Eu atualizei a rede, dados mais recentes, que, como diz, a gente está sempre correndo atrás do carro. E olha só que interessante, né? Não mudou muito a estrutura topológica da rede com esses novos documentos que entraram, né? Mas vemos algumas mudanças interessantes, né? Luma continua um lugar muito central, Expósito também, Leidersdorf também. Mas temos, por exemplo, Dirk Baker aparecendo com mais força, Bruno Latour também, e Armin Nassei, que não sei se pronunciei bem, que tem um livro importante sobre digitalização, Tecker, né, que tem importantes artigos também sobre sociedade algorítmica, enfim, né, sobre diferenciação algorítmica, tem uma discussão importante sobre isso. E também nossos colegas da América Latina, como Antônio Luiz Costa e Sergio Pinholho Campo, já aparecem como autores relevantes desse universo de co-citação. Então, acho que, atualizando a imagem, apareceram conexões densas e novas que nosso levantamento ainda não pôde revelar. Mas, como a gente vai dizer ao final da apresentação, né, ajudem-nos a replicar a pesquisa, a reproduzi-la, porque o universo não para de crescer. Aqui também uma coisa que não está no texto, mas achei interessante trazer hoje, e o Emerson fala sobre isso no começo, como a recepção da teoria dos sistemas ela é diversificada em termos regionais, em termos nacionais, né? Então a gente tem um mapa aqui em que os Estados Unidos não é o país com o maior número de produção, o caso é o Brasil, a gente vai ter aqui ó, os dados. Não, tipo a Alemanha, o que é natural, mas depois Brasil, Itália, Estados Unidos, Argentina, Dinamarca, Chile, China. Enfim, é uma cartografia de distribuição que não é trivial, que não é óbvia, né? Isso diz muito, eu acho, sobre o universo e recepção da teoria de sistemas, né, hoje. Bem, aqui são os autores mais citados nesse universo, e chama muita atenção como o Luhmann é muito desproporcionalmente mais citado do que os dois autores que são mais citados em segundo lugar, que são, de fato, Leidersdorf e Expósito. É muito discrepante a desproporção, né? Isso acho que diz muito sobre como os recursos cognitivos estão sendo acionados, né, nessa área de investigação. O Luhmann, né, é em grande medida o grande recurso teórico explorado. Claro, isso faz sentido, faz, mas talvez seja desproporcionalmente muito utilizado em relação a demais recursos, outros recursos disponíveis, né, à nossa disposição. Aqui, fazendo só um recorte sobre quais textos do Luhmann estão sendo mais citados, também são os textos de pretensão mais generalista e mais universalista, né? Social Systems e, né, A Sociedade da Sociedade são, de longe, né, os textos mais citados dentro dos textos de Luhmann que são citados para esse universo de textos, né? Então, de fato, parece que haver um foco primordial na análise das formas, meios e condições de participação em eventos comunicativos, né, transformados pelo processo de digitalização, e não tanto um foco em sistemas funcionais específicos, embora, né, a gente tenha encontrado um número bastante razoável de textos sobre IA e sistemas no campo do direito. Eu acho que, inclusive, o professor Arthur Stanford tem uma parcela importante, né, nessa produção. Esse aqui é outro dado interessante, que é uma rede, que a gente chama de rede historiograph, né, que é uma rede que cruza citações entre documentos do nosso corpus orientados de maneira histórica, né? Então a gente vê que temos dois clusters de citação direta no nosso grupo. Um que implica, né, só tem 3 documentos em formato de caminho, de path, né, que são 2 textos do Leidersdorf e um texto do Blanco Ribeiro, e outro cluster que são textos que citam a Expósito, mas que não se citam ainda, ou quase não se citam entre si, né, naquele nosso primeiro levantamento, né? Então parece que aquela altura, né? A gente não conseguia ver ainda nessa produção que está crescendo a formação de nexos densos comunicativos, né, no interior da produção, né? Há um densamento significativo em torno da Expósito, né, mas que nesse primeiro momento ainda parece muito gravitando sobre a Expósito e não criando um debate posterior a partir da Expósito, né? Quer dizer, todos os artigos citam a Expósito, mas poucos se citam entre si. Eu acho que muito em breve, quando refizermos essa análise, vai ser diferente. Mas o primeiro quadro inicial era basicamente esse, né? Uma rede de formato de estrela. Temos um nó central, ao qual todos, né, do qual todos gravitam, mas com poucas ou quase nenhuma conexão entre si, né? Isso é interessante porque há um limite nesse tipo de pesquisa,
porque eu sou sempre muito desconfiado. Eu sempre fico desconfiando de qualquer imagem que qualquer algoritmo me dá. Fico testando até dizer, não, está errado, isso tem um problema. E aqui passou um problema que eu não vi, porque o Blanco Ribeiro cita a Exposit 2017, depois que eu vi. Só que cita uma outra versão do artigo. E aí o algoritmo não fez o match entre uma versão do artigo e outra versão do artigo. Então, de fato, teríamos uma conexão entre o Blanco Ribeiro e a Exposit, né? Enfim, isso não alteraria em grande parte nossa hipótese, mas, enfim, isso mostra como, às vezes, enfim, problemas muito específicos de estruturação do dado podem causar respostas, enfim, digamos, não exatamente consistentes, né? E por isso, aí eu vou terminando aqui para passar para o Emerson, falar um pouco sobre a distant reading, ou a leitura distante, né? Que é esse termo que o Franco Moretti propôs para analisar um grande volume de textos, de modo que ver esse grande volume de textos, né? Como lidar com o grande volume de textos, quando os protocolos tradicionais de leitura cerrada, em proximidade, close reading, quando close reading não é possível, né? Enfim, não se trata de dizer que a distant reading é superior ou melhor que a close reading, são métodos diferentes, até porque o que está em jogo na distant reading não é a leitura de um texto, e sim a sua codificação, né, para que torne esse texto uma codificação específica para que o texto possa se tornar um elemento num sistema de relações. Né? Então, se a gente voltar só para. Né, aqui, ó. Na distant reading, um texto, né, vai virar um ponto numa rede de conexões. A Expósito, o texto que é um texto de uma complexidade incrível, vai ser codificado e vai ser brutalmente simplificado, né, para se tornar, né, um elemento de uma matriz de adjacências. Né? Isso é muito menos que um texto, é uma simplificação brutal de um texto, mas é essa simplificação, essa redução de complexidade que permite que a gente possa observar estruturas conectivas que vão gerar um objeto novo de conhecimento, que é uma estrutura relacional de complexidade nova, surpreendente. Né? Por isso que o jogo da Distant Read é interessante. A gente perde complexidade codificando os textos enormemente para criar, a partir deles, um sistema de relações que é muito maior que o texto e que tem estruturas emergentes que podem trazer perguntas pouco triviais sobre o nosso universo. Né? Mas tem os seus limites também. Né? Então, aqui não estou fazendo nenhum tipo de apologia, né? Nenhum tipo de defesa crítica desse tipo de metodologia. Ainda mais em tempos de não temos só distant reading, mas também temos distant writing, a escrita distante via IA, que é um inferno para todo mundo que dá aula e professor nos dias que correm, né? Então não se trata de panaceia, mas de mostrar que é uma ferramenta que tem, enfim, seus trunfos e suas limitações. Bem, e só porque o Leidersdorf é muito pouco conhecido, trouxe aqui essa imagem muito rapidamente do professor Leidersdorf. Ele faleceu, infelizmente, há pouco tempo, ano passado, né? Mas vejam como ele é importante no campo da cientometria. A principal revista da área fez um tributo editorial ao Leidersdorf, né? E aqui, como o Leidersdorf é um cara muito importante da cientometria, aqui à esquerda é como ele se auto-apresenta. Ele se auto-apresenta criando a sua rede de cocitação. Ele nessa bolinha vermelha, e aqui são os nomes que mais são cocitados nos seus trabalhos. Ou então ele se apresenta assim, mostrando como a produção dele se distribui em diferentes campos da ciência, reunindo sociologia, química, ciência da informação, computação. Então ele se apresenta assim, já de modo cientométrico. É um autor muito interessante, fica com um convite, né? Não vou ter como apresentar o Leides, mas um convite para um autor que é muito relevante nessa área e que pode ser um aporte relevante também para o estudo de sistemas e IA. Bem, agora volto ao Emerson. Se você quiser, eu só posso seguir apresentando, você fala. Não, pode ser. Acho que é mais Então fácil. tá, maravilha. Só queria fazer um complemento, Antônio, para os alunos que Claro, estão assistindo, que é o seguinte, como vocês viram lá nos primeiros slides que o Antônio mostrou, né, das bases de dados, né, vocês viram que o Google Acadêmico ele tem uma cobertura muito ampla e a gente não sabe os limites, né? Então, fica de sugestão para vocês, né, quando vocês forem fazer pesquisa bibliográfica para mestrado, para doutorado, para pesquisa acadêmica, o que for, tentem pesquisar artigos a partir dessas bases de dados, né, que a gente mostrou, o Cielo, Web of Science, Scopus também, e tomar um pouco de cuidado com o Google Acadêmico, porque ele pode dar resultado para vocês que não são
não vão ter uma qualidade do que a gente entende como um artigo acadêmico sério, né? Que é revisado por pares, né? Por procedimento duplo cego e tal. O Google Acadêmico, por exemplo, tem bastante arquivo pré-print, tem bastante artigo de revista predatória, então tomar um pouco de cuidado com o que vocês encontram lá, ok? Bom, mas voltando então, né? O Antônio então falou da parte quantitativa que a gente fez no artigo. E aí agora a gente volta, né, para a parte qualitativa, que é o close reading, né, a proposta de classificação. Close reading justamente porque, como eu falei, eu estava lendo o resumo dos artigos. Então, nessa leitura de resumo, eu procurei no texto palavras-chave que estavam associadas, de um lado, ao tema de inteligência artificial e algoritmos, então, a própria palavra inteligência artificial, machine learning ou algoritmos, né? E ressaltar, gente, que isso aqui a gente fez nos três, em vários idiomas, tá? Então, não é só inteligência artificial, se tiver artificial intelligence, obviamente entra. E de outro lado, palavra-chave relacionada à teoria dos sistemas sociais, né? Então, ou Luhmann, ou Luhmanniano, ou teoria dos sistemas, ou sistemas sociais. Aí varia muito o uso, né? E aqui, o segundo ponto é uma análise hermenêutica dos resumos, né? A fim de observar possíveis anomalias e identificar conceitos principais que o artigo mobiliza. Então, além de procurar simplesmente essas palavras-chave, a gente precisa prestar atenção se o texto ele está dialogando com a teoria dos sistemas de Luhmann, porque existem expressões que são muito amplas dentro da sociologia. Então, por exemplo, sistema social. Sistema social é uma coisa que muitos autores usam. Então, é perfeitamente possível você encontrar textos que falam de algoritmo e sistema social, mas que não tem nada a ver com Luhmann, ok? Por isso que é importante essa análise mais hermenêutica, né? Para ver realmente qual que é o assunto do texto, se ele está mobilizando a teoria do Luhmann, teoria dos sistemas sociais, enfim. E nisso também a gente se depara com uma limitação de pesquisa, que é a questão da própria contingência, né? Então, assim, quem fez. Eu sou um ser humano, uma pessoa limitada, né? Eu estou fazendo essa pesquisa a partir das minhas próprias referências, então eu estou submetido por meus próprios pontos cegos. Pode ser que outro pesquisador, fazendo essa mesma pesquisa, tenha mobilizado outros conceitos diferentes, né, para fazer esse mapeamento. Então, mas isso faz parte da limitação de qualquer observação que o Luhmann coloca, mas não é de nenhuma forma um demérito à nossa pesquisa. É só para chamar a atenção de que toda observação está sujeita a contingências, né? Pode passar, Antônio. Tá, bom. Aqui é uma representação gráfica dos temas, dos temas identificados, né, por documento. Então, como o Antônio adiantou, o tema que mais aparece nos artigos é comunicação. Eu já vou falar desses outros aqui, né? Aí, seguido, a gente tem o sistema do direito, né? Artigos que falam sobre o sistema jurídico, o sistema do direito, sobre organização, o estudo de IA para análise sociológica, teoria, epistemologia e método, agência, expectativa, escritos de Luhmann, aí ordem social, observação, meios de massa, meios digitais, meio e forma, diferenciação, código, arte, abertura e fechamento, etc. Ok? Então, esses são os temas que mais aparecem nos artigos. Pode passar. Aí é importante a gente fazer alguns esclarecimentos, né, sobre alguns desses conceitos que aparecem, né, que eu chamei de conceitos anômalos, né, entre aspas, ou que causam um certo estranhamento quando a gente vê. O primeiro deles, né, deixa eu mudar a ordem aqui, são esses outros, que está logo em seguida da comunicação, que é o que mais aparece, né.
São conceitos que não fazem parte do arcabouço teórico lumaniano, mas eles fazem aproximação com Luhmann a partir de outras maneiras. Então, tem textos ali que fala de ética, tem textos ali que fala de imaginário sociotécnico, tem textos que fazem aproximação com Luhmann a partir de outros temas, né? Por exemplo, tem um artigo que fala sobre a denúncia nas redes sociais. Então, eles não mobilizam exatamente conceitos centrais da obra do Luhmann. Então, são variados. É, Tem o conceito de agência, que também ele aparece bastante, mas não é um conceito muito forte no Luhmann. Mas a gente resolveu colocar porque ele tem uma aparição recorrente ali. Isso é até interessante, na verdade, né? Ver como é que as pessoas estão mobilizando a questão da agência a partir da teoria do Luhmann, que não é uma teoria que fala muito sobre agência. E, por fim, a gente tem esses três conceitos que têm uma relação, acho que uma meta-relação, que daria para dizer assim, com a teoria do Luhmann. Então, por exemplo, o uso de IA para análise sociológica é quando a gente usa os próprios textos, do Luhmann para falar sobre isso. Teoria, epistemologia e método é quando são artigos que falam da teoria luhmanniana usando alguma dessas categorias, né? Tipo, a teoria luhmanniana, a epistemologia luhmanniana, o método para propor algo relacionado à inteligência artificial. E aí também a gente tem os próprios escritos de Luhmann sobre isso, né? O Luhmann, ele tem alguns escritos sobre inteligência artificial, mas são poucos. Pode passar? Bom, a gente vê a formação de pequenos clusters de pesquisa no sistema, nesses dois conceitos, né? No sistema do direito e em organização. A gente tem 4 nomes só que vão aparecer mais de uma vez, né? Além da Helena Espósito e do Leidensdorf, que o Antônio falou, a gente tem o Stephen Hoff e o Peter Kerr. Mas o destaque principal mesmo é para Expósito e para o Leidensdorf, porque eles são os mais citados, né, nos resultados do Scopus, eles têm essa formação de adensamento comunicativo que, como o Antônio mostrou, são mutuamente indiferentes, né? E também muito menores do que o próprio adensamento que se forma ao redor de Lu. Pode passar. Então, só indo para as conclusões, né? A gente vê que a maioria das produções sobre teoria de sistemas sociais e inteligência artificial, ela é feita de forma fragmentada, né? Então, o Luhmann, ele evidentemente aparece como a única referência, vamos dizer assim, indispensável, né? Colocar aspas aí, indispensável para estudos sobre teoria dos sistemas sociais e IA. Outros autores, eles não figuram como referência indispensável. Ou seja, se você for produzir um texto de teoria dos sistemas e inteligência artificial, você pode fazer isso não sem citar Luhmann, mas sem citar a Expósito e sem citar o Leidensdorf. Pelo menos a nossa pesquisa mostra que existem caminhos plurais aí para você fazer isso. E aí a gente discute, né, meio por cima, assim, a gente não é uma análise que a gente fez muito a fundo, as possíveis causas dessa fragmentação de pesquisa, né? E a gente pensou em duas, né? Mas, de novo, não foi uma investigação muito profunda, uma questão que está aberta aí, né? Primeiro, a gente tem uma competição forte com autores que são fora do paradigma sistêmico, né? Então, o Antônio mostrou, por exemplo, o Bruno Latour, que está ali bem forte. Acho que o Harrison White também, se eu não me engano, né? Tem outros, né? O Bourdieu, que é uma referência em qualquer coisa que você for estudar em sociologia e em outros. Então, talvez as pessoas estejam focando em construir diálogos interteóricos e não tanto intrateóricos. Isso é uma hipótese.
E a segunda hipótese é a própria amplitude da teoria do Luhmann, né? Que ela é muito vasta. Então, ela abre possibilidades de fazer investigações de formas diferentes. Então, por exemplo, a gente tem na própria teoria do Luhmann vários subsistemas sociais, né? Então, existem textos ali que vão se focar muito no sistema do direito. Esses textos talvez não dialoguem com textos que vão falar do sistema da ciência, que não vão dialogar com textos que falam do sistema da arte e assim por diante, né? Então, essa amplitude da teoria. Pode passar? Não lembro se tem mais coisa. Ah, tá. Bom, isso é só um apelo, né? Por favor, replique a pesquisa, porque, como o Antônio mostrou, a gente, a gente teve uma explosão de interesse, principalmente também em 2025, então logo, logo essa nossa pesquisa vai ficar muito datada. Já está um pouco datada, mas tem o risco de ficar muito. Então, resumindo o que a gente encontrou, diferentemente dos marxistas, nós lumanianos não estamos nos degladiando constantemente por, por questões teóricas. Vamos ver se vamos chegar a isso. Acho que é isso, né? Excelente, Emerson Antonio, extraordinaria conferencia que nos acaban de brindar. Recuerden formular sus preguntas. Por el momento todavía no tenemos ninguna, pero por favor formúlenlos. Y felicitaciones, Emerson Antonio, extraordinario. Obrigado. Muchas gracias, Carlos. Antônio, um pedido do Arthur também é que a gente leia as perguntas em voz alta quando o pessoal fizer. Ok, temos a primeira. Vamos lá. Do Vinícius Dantas. Professores, a questão da produção interteórica não é consequência natural do tema transversal, que é a IA? Bom, acho que nós dois respondemos, não sei como a gente faz o esquema. Acho que pode ser, né? Sim, acho que sim. Quer arriscar começar? Tá, vou começar. Bom, Vinícius, acho que eu diria que em parte sim, porque realmente esse tema de inteligência artificial ele é uma coisa que está perpassando várias áreas da sociologia, né? Não é uma coisa muito, não é uma coisa interna à teoria dos sistemas, mas mesmo assim não é o único fator que justificaria essa fragmentação, a meu ver, né? Porque mesmo existem outros temas que são amplos, né, que passam pela área da sociologia no geral, mas que dentro de escolas específicas de pensamento eles têm certas divergências, certos embates. Mas sim, é uma coisa que eu acho que justificaria. E também só para complementar o Emerson, acho que a próprio caráter de explosão do fenômeno, né, enfim, dificulta a observação, né, desses nexos, porque é um processo que está em franca expansão. Portanto, né, algum tipo de adensamento comunicativo, estruturação disso vai se dar ao longo dos próximos anos. Então, a gente vai poder ter mais condições de responder essa pergunta com a própria evolução, enfim, do problema. Eu acho que a Rosário levantou a mão, mas estava esperando que a Ana Luísa. É, Enfim, só para fazer um esclarecimento, Ana Luísa, o Emerson, Luma. solamente comentar que está haciendo una pregunta con la mano Rosario Roguel. Ah, sim, sim, sim. Já vou passar ela. É só para responder aqui a Ana Luísa do chat, que ela. Só para fazer um esclarecimento à Ana Luísa,
ele, sim, é muito citado o Luhmann, mas o nosso corpus, né, enfim, documental, envolveu filtros muito específicos que claramente, né, recuperavam textos de matriz lumaniana. Eu até tenho um trabalho que ainda não está publicado sobre IA e ciências sociais, aí realmente o cenário é bem diferente, né? Aí, salvo engano, o predomínio do Latour é muito avassalador. Então, não sei se, em termos mais gerais, se o Luhmann é muito citado, né? Porque, na verdade, o nosso universo aqui de pesquisa é muito delimitado no perímetro lumaniano. Uma pesquisa mais geral sobre IA certamente estaria em um cenário diferente, eu imagino. Imagino não, certamente diferente, porque eu já fiz a pesquisa que ainda não foi publicada. A professora Rosário quer fazer uma pergunta? Ay, sí, muchas gracias. Eh, bueno, antes que nada, pues felicitar mucho el trabajo realizado por Emerson y Antonio. Creo que hay pocos acercamientos de matriz bibliométrica en este campo y lo felicito. Y después, solo matizar, creo que ya Emerson lo había dicho y creo que vale la pena como mencionarlo. Las gráficas que presentan se refieren al tipo de búsqueda que hicieron como buscaron directamente el vínculo de Luhmann o teoría de sistemas con algoritmos, pues por eso salió en el centro, ¿no? Quizá si lo que se hubiese buscado, y no digo que esté mal esa búsqueda, porque ese era el objetivo y está como muy bueno, lo digo por los comentarios que estoy viendo en el chat. Quizás si lo que se hubiera buscado es quién está trabajando desde la sociología o desde la teoría sociológica temas de algoritmos, eventualmente le habría quedado central o no, o habría quedado otro, como ahora decía Antonio, a lo mejor la Tura, a lo mejor, como la búsqueda puso en el centro y lo que se buscaba era saber con quién están dialogando o quiénes son las personas que están dialogando con Luhmann sobre temas de inteligencia artificial y algoritmos, por eso salió este mapa, ¿no? Y eso está muy bueno y creo que es uno del tipo de preguntas que se tienen que hacer ahí y ahí es muy importante la misma los mismos comentarios que ellos hacían acerca de lo que permite la observación que hacen. Esa observación permite eso. Una observación que abriera un poco más el espectro permitiría otro tipo de comentarios. Yo solamente a las consideraciones que ponía Emerson acerca de, por ejemplo, sí, que hay un montón de textos en preprint o que hay o muchos duplicados que seguramente encontraron y tocó limpiar las bases de datos y fue un dolor de cabeza. Quizá hay un montón de otras cosas que no se ven en estos mapas y creo que eso también toca repensarlo y no tiene que ver con el tipo de recorte que se hizo y tampoco con que la gente no esté trabajando, sino por el lugar a donde están trabajando. Es decir, las bases de datos que ellos seleccionaron para hacer su estudio son las que permiten hacer este estudio. No es que eso esté mal. Por supuesto que cualquiera que quiera hacer un estudio de este tipo tiene que tomar a Web of Science y a Scopus y a Cielo y todo eso. El tema es que hay un montón de otra producción que no se puede analizar así, no porque ellos no quieran, sino porque no se puede. Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Libros, todos esos libros compilados que editan las universidades, ¿no? Y que son felicísimas. Ay, saqué un nuevo libro compilado. O estos libros que se hacen con estas editoriales que yo les llamo imprentas, que lo que hacen son más bien son imprentas predadoras que dicen que te imprimen tu libro y ni lo dictaminan ni nada. Y de esos hay cientos y cientos y yo lo pienso aquí en México y también en Brasil seguramente con tal de que te den puntos en tu evaluación académica, ¿no? Imprimes por ahí o editan un libro terrible que ahora ya ni siquiera los imprimen, hacen unos PDFs con 100 textos que nadie dictaminó y que quedan completamente, digamos, como inencontrables, son difíciles de encontrar. Toda esa producción no puede ser analizada. No puede ser analizada porque no forma parte de ninguna base de datos, porque no hay ninguna base de datos que la retome, que incorpore esos datos, que los coloque acá. Es decir, si ustedes dicen, ¿por qué mi gran libro no salió? O el libro otro que yo leí, porque a veces son libros así de editorial, yo qué sé, hay tantas, podrías nombrar tantas, no las voy a nombrar, Carlos, porque sé que esto está siendo grabado, entonces, pero hay una lista enorme y en España, sobre todo, hay una gran cantidad de editoras de ese tipo que te cobran un dinerito y a cambio de ese dinero tú publicas y haces, y todo ese tipo de textos sirven para el ego y para reportarlos en los reportes de producción,
pero ninguna base de datos puede recuperar esos textos, no porque haya maldad en su corazón, sino porque los metadatos a los que se refería Emerson no existen. Yo recientemente estaba hablando con un colega que me decía, ay, es que aquí dice que mi libro está, pero no lo encuentro. Él mismo no lo encontraba en línea. Resulta que cuando buscabas los metadatos registrados, el ISBN estaba a nombre de otra editorial que no era la editorial a la que él le pagó. Son una serie de datos terribles y creo que el problema es que en América Latina es muy común que caigamos en las garras de esos editores. Entonces, si publicamos en esos, digamos, en esos circuitos, o si seguimos publicando solo en esos circuitos, no se va a ver acá. La manera en que podríamos empezar a mirarnos en estas hermosas fotografías que presentan Antonio y Emerson es si empezamos a publicar odios, ¿no? En eso que le llaman el mainstream de la ciencia, en estas revistas que están, como MAD aparece, porque MAD forma parte, está indizada en Scopus y en Web of Science. Pero sí hemos publicado en otras revistas que no están ni siquiera indizadas, tampoco en el Cielo, ni en estas bases de datos, va a ser muy difícil encontrarlas, salvo que empiecen a aparecer un poquito en OpenAlex, ahora que OpenAlex también empieza a depurar sus datos. Entonces, y esto me gusta mucho para una reflexión, digamos, desde la teoría de sistemas en clave lumaniana, que solo podemos ver lo que podemos ver, ¿no? Sabiendo que hay un montón de universos excluidos que no podemos mirar y eso otro que estamos excluyendo también nos habla de cómo se está produciendo, en este caso, la reflexión desde la teoría de sistemas con los enfoques algorítmicos. Imagínense si tenemos estos problemas para hablar de inteligencia artificial, de algoritmos, si no nos pueden ni siquiera cosechar las bases de datos, ¿no? Otro día hablamos. Yo les felicito muchísimo, de verdad, y creo que es muy clara la manera en que presentan el recorte y a veces el problema que se genera es que uno se imagina que metieron todo y que todo puede ser medido, ¿no? En estos datos. Y el problema es que no todo puede ser medido, lamentablemente. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar y felicidades por su trabajo. Vamos começar, Emerson? Ainda. Pode. Muito obrigado, Rosário, pelas reflexões. Concordo totalmente com o seu quadro. E de fato, né, por isso eu fiz questão de mostrar os limites de cobertura, porque essas bases de dados bases de dados têm, enfim, pontos cegos terríveis, né? E a depender, enfim, como Scopus e Web of Science, para a produção da América Latina, enfim, o filtro é muito seletivo. Curiosamente, eu repliquei a pesquisa também na base Cielo, que, enfim, pelo menos no Brasil, é uma base de grande força, enfim, prestígio, também em outros países da América Latina, enfim. E, curiosamente, tem pouquíssima produção indexada na base Cielo. Eu não encontrei nenhum documento fazendo o match, né, dos termos, só consegui fazer algo parecido buscando por referência citada, se citassem Luhmann e algum dos termos no resumo. Aí encontrei 14 documentos, mas a maioria é muito fora do. Então, enfim, mesmo a base Cielo com a base, enfim, menos é, mainstream do que o Web Scopus e o Web of Science, também encontrei pouca coisa. E de fato é um problema, porque capítulo de livro, temos muitos livros muito bons desses sistemas na América Latina, e isso totalmente escapa, enfim, né, do nosso instrumento de observação. Então, acho que temos que usar esses instrumentos com muita cautela e sempre mostrando muitos limites do que é observável a partir deles. Você tem toda a razão, né? Então, obrigado pelos comentários e também pelas palavras. É, e, e de fato, enfim, né? Por isso que eu fiz questão de esclarecer a Ana Luísa, porque o que a gente pode responder aqui depende do que a gente está conseguindo observar. E o que a gente está deixando de fora é a maior parte. A maior parte está fora do nosso sistema de observação, sem dúvida. Sim. Quer complementar alguma coisa, Emerson? Sim, bom, professor Rosário, muito obrigado pelas suas reflexões. Eu achei bastante pertinente, até principalmente para os alunos que estão assistindo, porque talvez quando eu falei das bases de dados eu tenha sido um pouco simplista, né? Então, assim, gente, a ciência ela envolve também a nossa capacidade de bom senso, né? Então, a gente nunca pode ir para um lado de, não, eu só vou usar o que está na Web of Science e no Scopus, porque eles são as melhores e vou ignorar todo o resto, né? E também a gente não pode ir para o outro extremo de, não, vou aceitar qualquer coisa que eu achar na internet. Então, a gente sempre tem que balizar um pouco, né? Ver o que
que a nossa pesquisa está dizendo para a gente, né? Eu falei de artigo pré-print, né? Eu estava lembrando até agora, né? Eu falei como se fosse uma coisa ruim, mas tem áreas inclusive das ciências duras, que estão usando pré-print há muito tempo, né? Eu acho que a matemática usa, a física usa, e assim, o pré-print ele se tornou uma coisa importante hoje porque os processos de revisão, acho que eles estão se estendendo demais, né? Demora quase um ano para revistas analisarem o seu artigo, e pelo menos eu estou tendo a impressão que muitas revistas sérias, né? Eu passei por essa experiência, a etapa de avaliação está sendo feita pelo editor que recebe o artigo. Digo, não é pelos pares naquele processo duplo cego, né? É não sei o nome, pelo editor encarregado de receber o artigo, né? Ele deveria, idealmente, fazer só uma análise técnica, né, do artigo, vendo, tá com o número de palavras correto, o tema tá pertinente, não tem sinal de plágio, beleza, vamos lá para os avaliadores. Não, eu já recebi resposta desses editores dizendo, o seu artigo não tem profundidade o suficiente. Eu fiquei, peraí, não é você que deve avaliar isso, né? São os avaliadores, né? Então, assim, acho que o pré-print ele surge como alternativa a esse tipo de limitações, né, da ciência, né? E também o que a Rosário falou, né, de livros que não estão publicados, né? Eu mesmo, né, fazendo um outro meia-culpa aqui, eu uso bastante um artigo que está em pré-print, mas ele nunca foi publicado, que fala sobre meios de massa e meios digitais, do Jan Felix Schrappe, né? Ele é um artigo muito bom que discute Luma, mas não está publicado em lugar nenhum. É uma plataforma de pré-print, mas ele é bastante citado e tal. Então, enfim, como diriam os comerciais de bebida alcoólica, tenham moderação na pesquisa. Bom, Mas só para último ponto para poder reforçar o que a Rosário falou, em tempos de aceleração da ciência, produção, massivamente textos com IA generativa, o problema que ela relatou vai só crescer do volume cada vez mais inobservável que a ciência produz sobre si mesma. A ciência produz um volume imenso que é inobservável de várias maneiras. Isso é um problema, como a Rosário estava colocando, de fato. sim. Bom, vamos Também para a próxima. tem duas perguntas que a gente pode talvez juntar, né? Não sei. São perguntas mais gerais do que sobre o levantamento propriamente dito, não é isso? Da Soraya e da Heloísa. Deixa eu ver. A Soraya pergunta: a substituição do termo inteligência artificial por comunicação artificial altera apenas a terminologia ou redefine profundamente a forma como compreendemos a relação entre tecnologia, comunicação e produção de sentido na sociedade contemporânea? E, bom, acho que isso acho que dá para juntar porque retoma o texto da Expósito, né? E a Heloísa pergunta: os algoritmos podem ser considerados participantes ativos dos processos de comunicação social? Bom, acho que a gente pode responder essa, né? A essas duas. Bom, posso começar, Antônio? Bom, primeiro fica a recomendação aqui, principalmente para a Heloísa, para ler o texto da Helena Espósito, que chama Artificial Communication, esse é o nome, né? Comunicação Artificial, como os algoritmos produzem contingência, acho que esse é o título, se eu não me engano. E nesse texto ela vai dizer, sim, os algoritmos eles são participantes ativos do processo de comunicação, e por isso que ela propõe a substituição, né, do termo inteligência artificial por comunicação artificial. Agora, se altera apenas, indo para a pergunta da Soraya, né, se isso altera apenas a terminologia ou redefine a forma como a gente compreende essas coisas. Não é uma simples questão de alterar a terminologia. É o seguinte, é uma questão de você tentar enquadrar melhor, né, teoricamente, o fenômeno que a gente está vivendo, né? Uma alteração importante, por exemplo, é que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente costuma
pensar que a máquina está, bom, que a máquina está pensando, né? Que ela está raciocinando de alguma forma. E a Expósito vai mostrar que não é esse o caso. E a máquina, ela é... Bom, existem demonstrações técnicas disso, né? Que é uma questão probabilística, mas a Expósito vai mostrar principalmente que o algoritmo faz é aglomerar milhares ela vai chamar de contingências das pessoas, ou seja, de coisas que as pessoas expressam, né, que elas depositam ali na rede social, e, e vai calcular a melhor resposta possível para a sua pergunta, né? E com isso, os algoritmos eles conseguem ser participantes na comunicação porque eles produzem o que a Expósito vai chamar de um certo grau de imprevisibilidade, né? Para você ter comunicação, né, para Expósito, o que é necessário? Que o seu interlocutor ele produza para você um certo grau de imprevisibilidade na resposta. Então, por exemplo, se você bate na madeira, ela não vai reagir, porque você sabe que é um objeto inanimado, ela não vai fazer nada. Se você está brincando com aqueles brinquedos antigos, acho que hoje não tem mais, não sei, que você puxa uma corda e ele fala uma frase, né? E ele tem um banco ali de, sei lá, 10 frases. Ele produz uma comunicação limitada, porque no começo ali ele vai produzir imprevisibilidade na resposta para a criança que está brincando, mas uma hora aquilo vai ficar muito previsível, não vai ser uma coisa que se comunica. Agora, a inteligência artificial, o algoritmo, ele está toda hora se atualizando. Então, toda vez que você tentar conversar com a máquina, fazer alguma pergunta e tal, ele vai te dar uma resposta diferente. Então por isso que ele é um parceiro na comunicação. Mas é um parceiro que não está atuando da mesma forma que humanos atuam, né? Que é por inteligência. A Expósito vai dizer, o algoritmo não sabe, ele não sabe como um jogo de xadrez funciona, né? As regras. A gente sabe jogar xadrez porque a gente conhece as regras. O algoritmo ele sabe só movimentos probabilísticos. É uma questão muito diferente, por isso que ele não é inteligente. Ok? Bom, é isso. Se quiser responder, Antônio. Bem, acho que estou contemplado com a sua resposta. Talvez a gente possa seguir então, pois é mais perguntas do chat. Tá. O próprio Carlos Sedão fez uma pergunta bem interessante sobre, né, a partir do nosso mapeamento, que áreas de investigação, né, acreditamos que no futuro, né, dos estudos sobre IA vão ser feitos a partir da teoria dos sistemas. Bem, o interessante de mapear, de observar a ciência por esse tipo de instrumento, é que, enfim, se essa comunicação que a gente propõe tiver algum tipo de êxito, ela pode alterar o próprio observado. E a gente viu que tem dois, digamos, clusters que se adensam de modo mais nítido. Um em torno da Expósito, sobretudo a partir do conceito de comunicação artificial, comunicação digital, enfim, variações, e outro em torno do Leidersdorf, né, em torno de mensurações, simulações, uso de ferramentas de IA para lidar com grandes volumes de dados, né? Interessante que o Carlos Sedano, antes de começar a sessão, falava sobre o interesse da Expósito sobre estudos sobre o futuro. Interessante que o Leidersdorf pensou muitíssimo em sistemas antecipatórios voltados para o futuro, né? Os dois têm importantes contribuições aí. Eu acho que, digamos, se houver uma tentativa de irritação mútua entre esses dois nichos comunicativos, vamos colocar assim, algo novo pode surgir, algo interessante pode surgir daí, né? Como eu vejo a partir do material que a gente está mapeando, coisas novas podem surgir, a gente não pode prever, mas o que já se adensou, se esses dois núcleos mais densos se comunicarem, né, se afetarem mutuamente, talvez inovações interessantes possam surgir. Eu cheguei até a postar um pouco nisso no artigo, mas só deixei indicado. Se eu posso dizer algo, enfim, seria nessa direção, professor Carlos. Enfim, não sei se o Emerson quer sugerir algo nessa direção da pergunta do Carlos. Eu iria complementar que, para além do que você falou, Antônio, eu acho que. Mas isso é puro achismo meu, né? As áreas que tendem a crescer são aquelas que já mostraram algum cluster comunicativo e que refletem a forma como o Luhmann foi recebido em determinados países. Então, por exemplo,
a gente viu um adensamento comunicativo em torno do sistema do direito, né? Especialmente esses artigos são do Brasil, que o Luhmann foi recebido no Brasil a partir da área do direito. Então, talvez a gente tenha uma explosão de produção sobre IA e direito, direito nos próximos anos, né? Acho que o próprio Arthur trabalha com isso, se eu não me engano. Então, eu acho que a tendência é continuar a partir dos adensamentos que já se formaram, né? O... O Não, Sérgio, né? isso é. Quer que eu comece a pergunta do Sérgio? Pode ser. Então, o Sergio Pinholho Campo, da UBA, nos pergunta sobre, né, tem uma inquietude em relação a essa prática recente de algumas revistas, que é solicitar dos autores uma declaração do uso, né, de ferramentas de IA na redação dos artigos, etc. Ele pergunta se essa prática, enfim, é generalizada, enfim, se a gente tem algum tipo de hipótese de interpretação. Muito obrigado pela pergunta, Sérgio. Ainda não tenho uma reflexão amadurecida sobre o ponto, mas de fato é algo que está se impondo. Eu, como parecerista de projetos, em presença de fomento, preciso declarar que não usei, que não estou redigindo pareceres com IA. Isso, tanto o CNPq quanto o FAPESP já estão surgindo esse tipo de demanda. Cada vez mais revistas, até porque no Brasil, enfim, o Cielo acaba sendo um importante indutor de políticas editoriais, que é muito importante para a revista brasileira estar na base Cielo. E o Cielo é muito, enfim, proativo nesse tipo de adoção de protocolos de ciência aberta, revisão de pares abertas, enfim, inclusive declaração, enfim, a exigência de declaração de uso de IA. Porque tem um diagnóstico de que se em volta de 1% ou menos, estou citando de cabeça, se em torno de 1% dos artigos reconhece o uso de IA, estudos independentes, enfim, né, entre si, usando, enfim, dados de resumos, dados de texto completo, até de título, enfim, às vezes, já estão registrando que há indícios de uso de IA de modo generalizado em um conjunto muito maior de artigos científicos. Então, há uma pressão para se declarar e se regular de alguma maneira esse tipo de uso. Acho que está em jogo o amadurecimento de uma reflexão coletiva sobre, né, os usos legítimos ou não dessas ferramentas na produção científica. E acho que isso está um processo que está em curso, né? Acho que vai demorar um tempo até a gente entender quais são os usos, digamos, até o momento, legítimos ou não, né, no uso de IA. Pronto, traduzir um resumo para um idioma estrangeiro é legítimo? É, não sei, talvez delegar cognição para IA é legítimo? Certamente não. Mas se é feito, deve ser bastante comum. Então, não sei, tem um processo em curso de organização, né, enfim, desse debate. Enfim, acho que em todos os campos está surgindo, mas a ciência, enfim, acho que vai ser cada vez mais forte com esse tipo de declaração, eu imagino. Enfim. Mas preciso, enfim, é um processo do presente, preciso entender melhor o que está acontecendo. Mas se pudesse responder, é isso, Sérgio. Não sei se o Emerson quer complementar. Não, eu só queria complementar com uma novidade que eu ouvi recentemente, que as universidades aqui do estado de São Paulo, né, a USP, a Unicamp e a Unesp, elas estão redigindo as diretrizes para uso de IA. Eu acho que isso vai englobar as revistas das próprias universidades, né? Mas eu ainda não sei o que elas estão considerando, né? Se elas vão entrar nessa questão de uso legítimo ou não, se a declaração é para não usar ou usar de uma determinada forma. Enfim, realmente é uma questão aberta, né? Não tem como a gente prever muita coisa. O que eu fico me perguntando é assim: tudo bem, você assinou a declaração que você não utilizou o IA, mas será que você não utilizou? Né? Quem garante que você não utilizou? Né? Não sei se isso vai ser muito eficaz, né? Talvez a pessoa não use por uma questão de medo, porque se descobrirem que ela usou IA, não sei, pode dar alguma, sei lá, alguma multa, alguma complicação jurídica, algo nesse sentido, ou se vai ser uma declaração muito mais formal, enfim. Mas é certo que é algo que chegou para ficar em alguns tipos de pesquisa, enfim, é uma ferramenta da qual você não pode abrir mais mão.
Enfim, é uma coisa impressionante. Você não tem como abrir mão de uma ferramenta que permite fazer, sei lá, em poucas horas você faria, sei lá, em semanas de tratamento de dados. Então, acho que Sim. ser responsável, explicitar isso é melhor do que, né, fingir que o problema não existe. Não sei, enfim. Mas acho que estão emergindo formas de regulação, né, em todos os âmbitos, e na ciência não é exceção, obviamente, né? Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa mais no chat. Acho que a Rosário, acho que ela só está respondendo o Sérgio, né? Ah, sim, sim. Tá. É... Ah, tá. Acho que não tem mais pergunta mesmo. Bom, acho Então, que é agora eu isso, vou né? passar a palavra ao professor Carlos Sedano. Uhum. Bueno, antes de concluir, queremos agradecer muy sinceramente a Emerson y Antonio por esta excelente exposición que sin duda pues, nos ha ofrecido un panorama muy clarito sobre el desarrollo de estudios entre teoría de sistemas, inteligencia artificial, algoritmos. Agradecemos también a todas y todos quienes nos han acompañado en esta sesión, así como a quienes han seguido la transmisión desde distintos lugares. Con esto, pues damos por concluida la segunda sesión del ciclo académico Algoritmos de la Sociedad e invitamos a todos y todas a acompañarnos en las próximas sesiones de este ciclo. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Até mais, gente. Muito obrigado. Uma ótima tarde a Gracias. todos e a todas.